Levítico. Vaikra. Capítulo 14. Yael também disse a Masha: Esta é a lei para o leproso no dia de ele ser declarado puro, quando for levado ao sacerdote. O sacerdote sairá do acampamento e o examinará. Se o leproso estiver curado da lepra, o sacerdote ordenará que ele traga 2 aves puras, vivas, madeira de cedro, tecido escarlate e sopo, para a sua purificação. O sacerdote ordenará que uma das aves seja morta sobre um recipiente de barro contendo água tirada de uma fonte. Depois ele deve pegar a ave viva, bem como a madeira de cedro, o tecido escarlate e o hisopo, e deve mergulhá-los no sangue da ave que foi morta sobre a água da fonte. Então ele aspergirá o sangue 7 vezes sobre aquele que se purifica da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que se purifica terá de lavar suas roupas, raspar o corpo inteiro e se banhar em água, e assim ficará puro. Depois poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, ele deve raspar a cabeça inteira, o queixo e as sobrancelhas. Depois de raspar o corpo inteiro, lavará suas roupas e se banhará em água, e assim ficará puro. No 8º dia, ele pegará 2 carneirinhos sadios, uma cordeira sadia no 1º ano de vida, 3/10 de uma efa de farinha fina misturada com azeite, como oferta de cereais, e 1 log de azeite. O sacerdote que o declarar puro apresentará perante a mim, à entrada da tenda de reunião, o homem que se purifica, junto com essas ofertas. O sacerdote pegará 1 dos carneirinhos e o oferecerá como oferta pela culpa, junto com o log de azeite, e os moverá para frente e para trás como oferta movida perante mim. Então ele abaterá o carneirinho num lugar puro, no lugar onde se costuma abater a oferta pelo pecado e a oferta queimada, porque, assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É algo puríssimo. Depois o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá na ponta da orelha direita daquele que se purifica, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. E o sacerdote pegará um pouco do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. O sacerdote molhará então o dedo da sua mão direita no azeite que está na palma da sua mão esquerda, e com o dedo, aspergirá um pouco do azeite 7 vezes perante a mim. Então, do azeite que restar na palma da sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que se purifica, também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O que sobrar do azeite que está na palma da mão do sacerdote, ele porá na cabeça daquele que se purifica, assim o sacerdote fará expiação por ele perante a mim. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que se purifica da sua impureza, e depois abaterá a oferta queimada. E o sacerdote oferecerá no altar a oferta queimada e a oferta de cereais, assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e ele ficará puro. No entanto, se ele for pobre e não tiver recursos suficientes para isso, pegará um carneirinho como oferta pela culpa e o apresentará para a oferta movida, a fim de fazer expiação por si mesmo, junto com a 10ª parte de uma efa de farinha fina misturada com azeite, como oferta de cereais, 1 log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombos novos, conforme os seus recursos. Uma das aves será para a oferta pelo pecado, e a outra para a oferta queimada. No 8º dia, ele os levará ao sacerdote para ser declarado puro perante a mim, à entrada da tenda de reunião. O sacerdote pegará o carneirinho da oferta pela culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá para frente e para trás como oferta movida perante a mim. Então ele abaterá o carneirinho da oferta pela culpa, e o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá na ponta da orelha direita daquele que se purifica, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. O sacerdote derramará um pouco do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo da sua mão direita, o sacerdote aspergirá um pouco do azeite que está na palma da sua mão esquerda 7 vezes perante mim. E do azeite que está na palma da sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que se purifica, e também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa. Então o que sobrar do azeite na palma da sua mão o sacerdote porá na cabeça daquele que se purifica, a fim de fazer expiação por ele perante a mim. Então,
Conforme os recursos daquele que se purifica, ele oferecerá uma das rolas ou um dos pombos novos, o que a pessoa puder adquirir, como oferta pelo pecado, e oferecerá outra ave como oferta queimada, junto com a oferta de cereais. Assim o sacerdote fará expiação perante a mim por aquele que se purifica. Essa é a lei para aquele que teve lepra, mas não tem recursos suficientes para ser declarado puro. Então Iau disse a Macha e a Aaron: Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu contaminar com lepra uma casa na sua terra, o dono da casa deve se dirigir ao sacerdote e dizer: há uma contaminação na minha casa. O sacerdote dará ordens para esvaziar a casa antes de ir examinar a contaminação, para que ele não declare impuro tudo o que houver na casa. Depois o sacerdote entrará para examinar a casa. Ele examinará a área afetada, se houver nas paredes da casa depressões verde-amareladas ou avermelhadas, e elas parecerem mais profundas do que a superfície, então o sacerdote irá à entrada da casa e porá a casa em isolamento por 7 dias. O sacerdote voltará no 7º dia e examinará a casa. Se a contaminação se tiver espalhado nas paredes da casa, o sacerdote dará ordens para que as pedras contaminadas sejam arrancadas e jogadas fora da cidade, num lugar impuro. Então fará com que a casa inteira seja raspada por dentro, e o reboco e a argamassa que removerem devem ser jogados fora da cidade, num lugar impuro. Depois colocarão outras pedras no lugar das pedras removidas, e ele fará com que a casa seja rebocada com outra argamassa. Mas, se a contaminação reaparecer na casa depois de se terem arrancado as pedras, e depois de a casa ter sido raspada e rebocada, o sacerdote entrará e examinará a casa. Se a contaminação se tiver espalhado na casa, há lepra maligna na casa. Ela está impura. Ele fará então com que a casa seja demolida, as pedras, o madeiramento e todo o reboco e a argamassa da casa, e providenciará que o entulho seja levado para fora da cidade, a um lugar impuro. Mas quem entrar na casa em qualquer dia do isolamento ficará impuro até o anoitecer. Quem se deitar na casa deve lavar as suas roupas, e quem comer na casa deve lavar as suas roupas. No entanto, se o sacerdote for até a casa e vir que a contaminação não se espalhou depois de a casa ter sido rebocada, o sacerdote declarará a casa pura, porque a contaminação desapareceu. Para purificar a casa da sua impureza, ele pegará 2 aves, madeira de cedro, tecido escarlate e hisopo. Ele deve matar uma das aves sobre um recipiente de barro contendo água tirada de uma fonte. Então pegará a madeira de cedro, o hisopo, o tecido escarlate e a ave viva, e os mergulhará no sangue da ave que foi morta sobre a água tirada da fonte, e aspergirá o sangue 7 vezes em direção à casa. E ele purificará a casa da sua impureza com o sangue da ave, a água da fonte, a ave viva, a madeira de cedro, o hisopo e o tecido escarlate. Depois ele soltará a ave viva fora da cidade, em campo aberto, e fará expiação pela casa, assim ela ficará pura. Essa é a lei para qualquer caso de lepra, doença do couro cabeludo ou da barba, lepra na roupa ou na casa, e para inchaços, feridas e manchas, a fim de determinar quando algo está impuro ou quando algo está puro. Essa é a lei para a lepra.